Olá, aluno e aluna do 7º ano, tudo bem com vocês? A partir de hoje, eu, professora Thaís Tenório, e você vamos trabalhar a disciplina de filosofia. Juntos, nós vamos caminhar ao longo desse ano com essa disciplina. Espero em breve conhecer cada um de vocês. Pode ser por meio de uma videoconferência, uma videochamada, pode ser por meio de WhatsApp ou presencialmente. Mas eu espero que a gente se dê muito bem e consiga trabalhar essa disciplina juntos. Vamos lá? Bom, antes de você dar continuidade a esse vídeo e da gente começar a falar no assunto da aula de hoje, eu peço que você vá correndo pegar a sua apostila. O nome da apostila é a Filosofia Ambiental e a Ética Ambiental. Antes de você assistir essa aula, é bom que você dê uma lida muito breve, sucinta e rápida no assunto. Você pega um lápis e vai arriscando e anotando as partes principais. Por que é bom fazer isso? Porque quando você vier assistir essa videoaula, você já vai ter conhecimento sobre o que se trata a aula. Então você já vai estar mais acostumado com o assunto e você não vai ter um choque. Você já vai ter o quê? Noção do que a professora já vai estar falando. Então é muito bom a gente ler antes o conteúdo e depois a gente comentar. Fica muito mais fácil para a gente aprender. Tudo bem? Agora que você já deu uma lida na sua apostila sobre o tema da aula de hoje, a gente vai começar a nossa aula. A filosofia ambiental parece ser algo recente, né? Preocupações ambientais parece ser algo bem recente. Mas não é bem assim. A filosofia ambiental ela já começou a surgir dentro de temas da filosofia que já foram levantadas algumas questões, como os temas de estética, ética, metafísica, política e entre outros. O ser humano sempre pensou filosoficamente sobre tudo que o cercava. Isso não poderia ser diferente com a natureza, não é verdade? E uma série de acontecimentos levaram o homem a refletir ainda mais sobre a filosofia ambiental e a ética ambiental. O século XX é marcado por uma série de acontecimentos que vão influenciar no surgimento da filosofia ambiental. O que você lembra do século XX? Eu me lembro das guerras mundiais. E essas guerras mundiais, principalmente após a Segunda Guerra, tornaram os Estados Unidos, por exemplo, um centro de desenvolvimento, um laboratório de desenvolvimento tecnológico. E isso gerou grandes impactos no meio ambiente. Desgastes ambientais, desmatamento das florestas, extinção dos animais, a destruição de matas, a poluição de rios, ou seja, tudo isso contribuiu para que se pensasse filosoficamente o porquê essas coisas estavam acontecendo. Porque o ser humano estava agindo dessa forma que causava impactos negativos na natureza. Então, por muito tempo, a natureza ela era apenas um objeto de ação humana, um objeto a ser utilizado, degradado e destruído por quem? Pelos seres humanos. O ser humano não estava se preocupando como a natureza ia sobreviver, como ela ia se restaurar, enfim. E tudo isso gerou uma crise ambiental, levando à necessidade de se pensar sobre as ações humanas e os impactos dessas ações sobre a natureza. A filosofia ambiental é também conhecida por filosofia ecológica e filosofia da natureza. Ela surgiu com grande força por volta da década de 1970, no século XX, como a gente já falou. Então, todos os acontecimentos históricos que foram ocasionando essas grandes mudanças climáticas, essas mudanças climáticas, os desmatamentos das florestas, a extinção de animais, fez com que surgissem e criassem políticas de intervenção no meio ambiente e nas ações humanas. Um exemplo dessas políticas é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU. Vocês podem, inclusive, na atividade de vocês vão ver que tem uma questão pedindo para que vocês pesquisem sobre a ONU, sobre essa Agenda 2030. Nessa agenda,
há 17 metas, 17 objetivos para um desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Bom, diante de todos os acontecimentos históricos, surge aí essa filosofia ambiental. E essa filosofia ambiental, a filosofia da natureza, é um ramo da filosofia geral. E é essa filosofia da natureza que vai se preocupar com o meio ambiente natural, com a natureza natural, e vai se preocupar também com o espaço do homem na natureza. É essa filosofia ambiental que vai fazer uma série de perguntas aí, questionando a relação do homem com a natureza. Aí na sua apostila está escrito assim: o que queremos dizer quando falamos sobre a natureza? O que devemos fazer em relação à degradação ambiental, às mudanças climáticas e à poluição? Como conciliar o avanço tecnológico e o desenvolvimento humano com as questões ambientais? E qual é o nosso lugar de seres humanos na natureza? Então essas foram questões levantadas aí pela filosofia ambiental. Mas professora, e a ética ambiental? O que seria a ética ambiental? A ética ambiental se trata de um ponto de vista racional sobre as condutas humanas relacionadas com a natureza. Na verdade, a ética ambiental, ela vai tentar aí desvendar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim para a relação do homem com a natureza. Então, o homem, quando ele é ético, quando ele possui ética ambiental, ele vai agir, ele vai ter condutas que tenham consciência. Essa conduta consciente vai buscar o quê? Um desenvolvimento sustentável da natureza. Então, a ética ambiental, ela está inserida dentro da filosofia ambiental. Então, quando a gente fala de filosofia ambiental, a gente fala de um ser humano ético. Esse ser humano possui essa ética ambiental, deveria possuir pelo menos, cada um de nós, em que a gente deve pensar em como se utilizar da natureza sem que a gente se perca, sem que a gente desgaste tanto a natureza, sem que a gente degrade tanto a natureza. Então, a gente vai buscar utilizar dos recursos naturais, utilizar dos recursos da natureza, mas ao mesmo tempo a gente vai cooperar para que a natureza não se perca, para que a natureza não se degrade ainda mais, que a gente não perca o que a gente já conhece e a gente tem pela natureza hoje. Então, a ética ambiental, ela está inserida dentro da filosofia ambiental. Então, quando a gente fala de filosofia ambiental, a gente fala de um ser humano ético. Esse ser humano possui essa ética ambiental, deveria possuir pelo menos, cada um de nós, em que a gente deve pensar em como se utilizar da natureza sem que a gente se perca, sem que a gente desgaste tanto a natureza, sem que a gente degrade tanto a natureza. Então, a gente vai buscar utilizar dos recursos naturais, utilizar dos recursos da natureza, mas ao mesmo tempo a gente vai cooperar para que a natureza não se perca, para que a natureza não se degrade ainda mais, que a gente não perca o que a gente já conhece e a gente tem pela natureza hoje. Então, um ser humano ético, um ser humano que tem a ética ambiental, ele vai buscar o quê? Preservar a natureza. Ele vai buscar agir, ter uma conduta que preserve o meio ambiente. Vai preservar a fauna, a flora, os animais, as plantas, as florestas, os mares, os rios. Para finalizar, a filosofia ambiental é um ramo da filosofia geral e a ética ambiental é uma racionalização sobre as condutas humanas com relação à natureza. A ética ambiental, ela está inserida dentro da filosofia ambiental. Assim, a filosofia ambiental, ela serve para a gente refletir sobre as nossas condutas humanas, sobre a natureza. E refletindo sobre as nossas condutas, a gente pensa em alternativas para reduzir os impactos na natureza, não é verdade? Bom, gente, hoje a gente estudou sobre a filosofia ambiental e a ética ambiental. A gente viu que a filosofia ambiental é um ramo da filosofia e que a ética ambiental, ela está presente dentro da filosofia ambiental e as duas andam juntas. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse tema, a esse assunto, e eu espero que vocês tenham compreendido e entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, papai, mamãe, responsável, ou você mesmo, tudo bem?
Até a próxima aula, foi um prazer ministrar aula para você. E é isso. Tchau, tchau!